Você já passou por alguma fatalidade, algum imprevisto, alguma situação muito desafiadora que inicialmente pareceu ser uma desgraça e depois se tornou a maior bênção da sua vida? Às vezes você pode não se dar conta de que o maior conflito, o maior desafio vai se tornar ou se tornou a sua maior bênção. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como um acidente mudou o rumo da minha vida e foi a partir disso, desse acontecimento, desse acidente, que eu resolvi ser terapeuta e atuar 100% com as terapias integrativas. Então vem comigo que hoje eu quero contar mais sobre essa parte da minha história que algumas pessoas conhecem e algumas pessoas ainda não conhecem. Em julho de 2006, eu trabalhava numa escola privada, atuava com educação infantil, estava estudando pedagogia, mas desde 2005 eu já fazia vários cursos na área das terapias integrativas. E aí, fazia um tempo que eu já estava sentindo um chamado, que eu já estava percebendo que eu podia ser terapeuta, já estava com aquela sensação de que eu tinha que mudar o rumo da minha vida, mas eu não tinha coragem de sair da escola. Eu gostava de trabalhar como professora, gostava das crianças, gostava de todo o contexto e da realidade que eu tinha como professora, mas eu estava sentindo um chamado muito forte. Eu tava me sentindo totalmente direcionada para ser terapeuta, tava com aquele fogo aceso dentro de mim e eu não tava mais conseguindo conciliar as duas coisas, porque eu comecei a fazer alguns atendimentos, comecei a fazer cursos em final de semana, comecei a expandir, a crescer meu trabalho, porque eu lembro que muito rapidamente, logo que eu terminei o meu curso de mestrado de Reiki, eu já comecei a fazer alguns cursos de Reiki em finais de semana. E aí a minha agenda começou a ficar muito apertada, eu já não tava mais conseguindo me dedicar tanto para trabalhar na escola. E esse chamado para ser terapeuta ele estava cada vez mais forte. Aí eu lembro que naquela época a minha mãe resolveu sair da casa que nós morávamos. A gente fez todo um processo, né, de sair da casa que a gente morava para morar de aluguel, porque a gente queria demolir a casa antiga, era uma casa velha de madeira, que alguns também conhecem a história da casa velha de madeira, pra gente construir uma nova casa. E aí nós estávamos procurando uma outra casa para morar, para alugar por um tempo, até que a gente conseguisse construir a nova casa no terreno que a gente morava. E aí eu e ela estávamos na imobiliária, olhando algumas propostas, pegando chave, olhando uma casa aqui, olhando uma casa ali. E eu lembro que, inclusive, eu estava tentando ver algum local, alguma casa que eu pudesse iniciar os meus atendimentos também, porque naquela época não tinha espaço holístico, não tinha clínicas que abrissem as portas para terapia integrativa, e eu estava tendo muita dificuldade de encontrar um lugar para atender. Aí eu lembro que eu vinha em Gramado atender alguns clientes no espaço do Bruno Gimenez tinha um espaço que ele trabalhava, que ele atendia, então eu vinha às vezes para cá, mas às vezes meu cliente era de Canela, não queria vir para Gramado. Embora as cidades sejam perto, às vezes as pessoas não querem se deslocar. Eu precisava ter um local em Canela para atender. E aí eu procurei. Comecei num espaço de yoga, mas daí a pessoa teve que devolver a sala, porque os donos da sala pediram. Ela foi para um espaço menor, não tinha mais local para mim atender. E ficou aquela coisa assim de eu, às vezes, ter que ir na casa da pessoa atender, às vezes ter que atender na minha casa. Não estava sendo interessante essa dinâmica, não estava me trazendo muito resultado, mas era o que eu tinha e eu não queria parar de atender. E aí eu lembro que a gente encontrou uma casa um pouco maior, que tinha um espaço onde eu poderia fazer uma sala de atendimento provisório, né, até que eu conseguisse um local mais profissional. E nós estávamos na imobiliária tratando disso, vendo como é que funcionava, documentação e tudo mais. E eu lembro que eu saí da imobiliária e eu ainda falei pra minha mãe, nossa, eu tenho que trabalhar com isso, é isso que eu quero fazer da minha vida e tal, e eu ainda preciso do outro trabalho para me sustentar financeiramente, né? E eu não vou também deixar as diretoras, as outras professoras na escola na mão, né? Eu preciso continuar por um tempo até me organizar e tal. E eu tava discutindo isso com a minha mãe, entramos no carro, quando eu saí na esquina, eu dei de frente numa moto. Então aqui, nessa esquina, foi onde eu bati o meu carro, lá em 2006. Nesse lugar, foi o lugar que eu tomei a decisão de me tornar terapeuta, de atuar 100% nessa profissão. Na época tinha uma imobiliária aqui, e a gente saiu dessa imobiliária, quando eu peguei o carro, parei na esquina, dei de frente com uma moto. Então toda vez que eu passo por aqui, eu lembro que foi aqui que eu tomei a decisão de que eu ia atuar só com as terapias integrativas. Ninguém se machucou gravemente. A menina que tava na carona da moto, ela machucou um pouco a perna. Aí eu bati o carro, bati bastante o carro na frente, né? A moto também acabou danificando muito. Aí liguei pro meu marido, que na época era meu noivo ainda, o Ronaldo era meu noivo, não era meu marido. Liguei pra ele, pedi pra ele me ajudar, pra ele vir falar com a polícia. Eu deixei a minha mãe ali, a minha mãe ficou apavorada, coitadinha, porque ela fica toda apavorada com essas coisas. E aí liguei pra ele e falei, ó, vem aqui com a
mãe, que a mãe tá muito nervosa, e eu vou levar a moça pro hospital, porque ela machucou a perna, né, até pra eu dar essa assistência pra ela e tal. Como o hospital era perto ali do local onde eu tinha batido o carro, então eu fui levar ela. Ficou o motorista da moto, né, a pessoa que tava pilotando a moto. Meu marido, que na época era meu noivo, veio pra me auxiliar, chamou alguém que poderia consertar a moto e tal, polícia, aquela coisa toda, e eu fui pro hospital com a moça. E eu lembro, até hoje, que quando eu bati naquela moto, eu juro pra vocês que eu não enxerguei a bendita da moto. Que eu parei na esquina, eu olhei pra um lado, eu olhei pro outro, e eu não enxerguei a moto. Sabe aquela coisa de fração de segundos que, não sei se pegou o ponto cego no carro, não sei explicar. Mas o que eu lembro é que quando eu parei o carro e eu desci do carro, era como se alguma coisa, uma luz, alguma coisa maior, assim, tivesse junto comigo naquele momento e uma voz gritou no meu ouvido: toma uma decisão, resolve a tua vida agora. E na hora do nervosismo, da loucura e tal, eu não entendi aquilo. Aí eu fui com a moça pro hospital, ficamos lá um tempão, até que os médicos atenderam, até que ela fez exames, não era nada grave. Comprei os remédios que ela precisava e tal, ela, né, colocou uma faixinha, não tinha quebrado nem nada, foi só um machucado, um arranhão, né? Enfim, dei toda a assistência pra moça, fui trabalhar de tarde na escola, com aquilo na minha cabeça martelando. De noite eu cheguei em casa, fui fazer uma oração, fui me conectar, porque foi tudo tão turbulento durante o dia que eu não sabia exatamente o que tudo aquilo que tinha acontecido significava pra mim. E quando a gente entra nesse mundo do desenvolvimento pessoal, começa a estudar, quem tá inclinado para ser terapeuta, quem tá nessa vibe, começa a perceber que os acontecimentos não são o acaso. Que não é por acaso, não é uma mera coincidência, né? Tudo vibra em sincronia, tudo é sincrônico. Então já comecei a pensar, o que significou esse acidente? Ter batido o carro, esse minuto de distração, ou seja do que for. O que isso realmente significou? Não foi só uma batida de um carro. E aí quando eu comecei a meditar, fazer minha oração, me aplicar reiki, eu lembro que eu senti que aquilo era uma mensagem para eu decidir. Ou eu permanecia na escola e fazia o que eu podia para atender os clientes, ou eu saía da escola, fazia minha transição de carreira e me assumia como terapeuta. Aquilo ali foi um evento que aconteceu na minha vida para que eu acordasse, para que eu levasse um chacoalhão da vida e compreendesse o que verdadeiramente eu queria fazer. Por ficar naquela coisa assim, quero trabalhar na escola, quero ser terapeuta, mas não decide nada, não vai para lugar nenhum. E assim, a gente até pode conciliar os atendimentos com outro trabalho, mas quando a gente começa a sentir um chamado muito forte para ser terapeuta, você se super identifica, tem que se organizar, tem que começar a planejar a sua carreira como terapeuta. Na época, eu já vinha caminhando para querer migrar de profissão, mudar de profissão mesmo, né? Sair de uma para ir para outra. Então, eu já estava meio que inclinada para isso. E o que me mantinha na escola era a questão financeira ainda. Só que eu lembro, gente, que naquele acidente, eu tive que gastar todo o dinheiro do meu salário, todinho, não sobrou um centavo para pagar o conserto da moto do cara e pagar o conserto do carro do Ronaldo, que na época o carro era dele, não era meu, ele me emprestava o carro. Então, naquele momento, quando o cara lá que consertou a moto me mandou o orçamento, o cara que ia consertar o carro mandou o orçamento, eu vi, caramba, vai todo o meu salário só para pagar o conserto da moto e do carro, uma ficha caiu ali. Eu falei, tá bom, agora eu entendi a mensagem. Não adianta eu estar ali só por dinheiro, eu tenho que estar ali por vocação. Se a minha vocação e o meu amor, a minha disponibilidade em servir também era para ser professora, eu teria que conciliar as duas coisas sim. Só que naquela época eu já estava sentindo assim uma inclinação para ser só terapeuta. E eu precisava tomar uma decisão e eu precisava assumir o que eu queria para minha vida. E aí eu lembro que uns 2 ou 3 dias depois eu fui conversar com as diretoras da minha escola para avisar que eu ia sair, que eu ia trabalhar só como terapeuta e que eu ia preparar as crianças, que eu ia fazer tudo o que eu pudesse ali para conseguir fazer o trabalho, né, de encerrar o ciclo e tudo mais, para sair numa boa, para não ser uma coisa também improvisada ou impulsiva, né? Acho que essa é a palavra mais certa. Não queria ser impulsiva na minha decisão, mas eu senti que se eu não fizesse algo, a vida ia me levar, porque a vida não acontece para mim, a vida não acontece para você. Nós fazemos a vida acontecer. Eu confesso para você que naquela época eu não sabia como fazer uma transição de carreira, eu não sabia fazer um planejamento, eu não sabia fazer o que eu oriento vocês a fazerem. Eu não recomendo ninguém a pedir demissão amanhã para ser terapeuta, tá? Que fique bem claro isso. Não estou contando a minha história para incentivar você a tomar uma decisão impulsiva, sem pensar e sem planejar, pelo amor de Deus. Porque por mais que eu tenha tido a atitude corajosa de pedir demissão da escola e atuar só com as terapias, meu início não foi fácil, gente. Não é porque eu saí da escola que no dia seguinte, uma semana depois, eu tava de agenda lotada. Porque envolve todo um processo em que você precisa divulgar seu trabalho, você precisa estar disponível, se organizar com o local. Tem uma série de coisas que a gente precisa estruturar
estruturar, planejar para pensar numa transição de carreira, tá? E se você quer saber como viver das terapias integrativas, quer saber como ser um terapeuta que atua 100% nessa área, que tem ao menos um cliente por dia para atender, pega o link aqui embaixo e já se inscreve para a Jornada Top Terapeuta, o recomeço. Tenho certeza que você vai recomeçar a sua história como terapeuta se sentindo mais confiante para que você tenha ao menos um cliente por dia para atender. Então pega esse link, já se inscreve para você participar desse evento que vai acontecer daqui uns dias. Combinado? Bem, e aí eu lembro que eu saí sem reserva financeira, eu não tinha dinheiro guardado para fazer uma transição de carreira, eu tava improvisando um local para atender porque eu não tinha espaço, clínica, nem lugar nenhum para atender naquela época. Então foi um processo bem desafiador para mim, mas que na verdade me mostrou que, se você quer fazer uma transição de carreira, se organize financeiramente. A primeira coisa que você tem que estruturar na sua vida é a sua vida financeira. Tem que ter uma reserva, porque você provavelmente vai passar uns 2, 3 meses sem ter muitos clientes para atender, justamente porque mudar de profissão é mudar de vida. Então você precisa se estruturar, você precisa se organizar a sua rotina, a rotina com a sua família, ver onde é que vai atender, como é que vai ser, quais serão os dias que você vai atender, vai ser todo dia, quais são os horários disponíveis, vão ser todos os horários, como vai ser essa dinâmica, até você se adequar, porque você vai deixar de ter um chefe para ser o seu próprio chefe. Você vai ser autônomo, vai cuidar da sua agenda, vai cuidar da sua vida financeira, você vai fazer as coisas acontecerem. Você vai planejar todo o processo e vai fazer com que as coisas fluam. Não depende mais de ninguém, não depende de um chefe que vai te pagar o salário todo mês, não depende de uma empresa que vai bancar você todo mês para você servir aquela empresa e receber por isso. Não, você vai ser autônomo e você vai ter que cuidar de tudo sozinho. Então esse processo ele é um pouquinho mais demorado para algumas pessoas se adequarem, se adaptarem. Em outros casos as pessoas começam a atender e já lotam sua agenda. Mas vou dizer que são raros os casos, tá? Pouquíssimos terapeutas saem de um emprego e já começam a atender com a agenda bombando. A maioria é um processo que leva uns meses, tá? Eu posso dizer que quando eu saí da escola, eu levei uns 6 meses, mas de 5 a 6 meses para eu começar a ter muitos clientes, ter clientes todos os dias praticamente para atender, e nos finais de semana eu dava curso. Então, uma das coisas que eu me dediquei muito, que para mim fluiu muito bem, foi começar a dar curso muito rapidamente. Eu não fiquei só nos atendimentos. Inclusive, é uma das coisas que eu vou falar na Jornada Top Terapeuta. Como expandir o seu trabalho, como expandir para que você consiga ter outras fontes de renda que você não dependa somente dos seus atendimentos, tá? Mas isso é papo pra gente falar lá na Jornada Top Terapeuta. Em se tratando da mudança e da transição de carreira em si, você precisa planejar passo a passo. Às vezes tem gente que leva 1 ano para sair do emprego e atuar só como terapeuta. Eu levei mais de ano fazendo cursos, me especializando e me preparando para ser somente terapeuta. Então, no mínimo, eu acho que você tem que fazer uma preparação de 1 ano aí para você se organizar. Tem que avisar na empresa onde você trabalha, para que eles possam contratar outra pessoa, você possa treinar essa outra pessoa. Dedicação total pro lugar que você tá agora, sendo o melhor funcionário possível, para que você vá para o mundo das terapias integrativas sendo o melhor terapeuta. Porque se você já tá com cabeça de peão, no sentido de, eu só vou bater cartão, eu só tô ali por dinheiro, eu não aguento mais esse lugar, eu detesto as pessoas que trabalham comigo. Se você tá com esse tipo de mentalidade, pode ter certeza que na hora que você migrar para as terapias integrativas, você vai se frustrar muito rapidamente com o seu trabalho de terapeuta. Porque isso não tem a ver com a profissão, tem a ver com disposição, tem a ver com ânimo, tem a ver com vontade e tem a ver com você verdadeiramente se dedicar para aquilo que você faz, ter comprometimento com aquilo que você faz, independente da profissão que seja. Então, enquanto você não puder mudar de trabalho, ir para uma outra profissão, seja o melhor naquilo que você faz e as portas vão se abrir, que as oportunidades vão chegar. E lembre-se sempre que às vezes alguma fatalidade, algum desafio intenso, alguma situação inesperada nem sempre representa uma desgraça, ou melhor, nunca é uma desgraça. Sempre é algo, algum sinal, algum aviso para te mostrar que você precisa tomar uma decisão, que você precisa mudar o rumo da sua vida, ou que você precisa planejar essa mudança para que você de fato seja tudo que você nasceu para ser, como diz meu amigo Bruno Gimenez, e que você seja tudo que você merece ser. Combinado? E se você ainda não se inscreveu, pega o link aqui, já se inscreve para a Jornada Top Terapeuta, onde lá eu vou falar mais detalhes de como você pode viver das terapias integrativas e como você pode ter ao menos um cliente por dia para atender, para alavancar os seus resultados como profissional e se tornar um terapeuta de sucesso, tá bom? Beijo, eu espero você lá na Jornada Top Terapeuta. Até mais!